A OTAN fecha a porta na cara de Putin e agora, como o ditador vai reagir? Enquanto isso, a Rússia enfrenta um caos sem precedentes, trens descarrilando em série, territórios ocupados em chamas e uma logística à beira do colapso. Não é coincidência, é crise. Policiais recuam, carros queimam, fumaça cobre os Campos Elíseos enquanto a Torre Eiffel brilha e lojas de luxo são saqueadas. Incêndio no parlamento, pânico na Alemanha. Ataque terrorista ou um acidente? Dezenas de feridos. O escândalo do século e uma operação secreta do GRU russo desmascarada. Como agentes moscovitas falharam miseravelmente. Tudo será revelado, com detalhes exclusivos. A Duma já tem novo inimigo e muito mais. Estas são as notícias mais urgentes e impactantes, com informações que você não encontra em nenhum outro lugar. Você está assistindo ao noticiário da Nesta, a cobertura mais rápida e clara sobre Rússia, Ucrânia e o mundo. Antes de todos, com o que realmente importa hoje. Obrigado por confiar em nós e para fortalecer essa confiança, inscreva-se em nossos canais, curta este vídeo ou deixe seu comentário. Vamos começar. A OTAN diz não a Putin e o conflito esquenta. A Aliança Atlântica ignorou solenemente as exigências de Moscou. Putin bate a porta, mas a resposta é clara: não haverá discussão sobre garantias por escrito de que a OTAN não se expandirá para o leste. Fontes diplomáticas confirmam ao Rádio Svoboda, o tema nem sequer foi levantado em reuniões oficiais. Tudo isso à véspera de um possível encontro em Istambul, marcado para 2 de junho, se é que vai acontecer. Pode ser só debate acadêmico, dizem. Mas a verdade é uma só: qualquer decisão na OTAN exige consenso, e uma promessa desse tipo não está nem na mesa de negociações. O Kremlin pode fazer careta, ameaçar, exigir, o bloco nem sequer considera o assunto. E ninguém, absolutamente ninguém, vai assinar um novo tratado de Yalta para agradar Putin. Trens caem como dominós na Rússia e a logística desaba. É um apocalipse ferroviário, locomotivas paradas, rotas bloqueadas, e o país inteiro refém de um sistema de transporte à deriva. Canais pró-Kremlin e blogs militares soam um alarme: não é falha técnica, é guerra nos bastidores. Enquanto Moscou acusa grupos diversionistas ucranianos, o medo cresce e cada novo ataque deixa a população em estado de alerta máximo. Na região de Briansk, mais uma explosão abalou os trilhos. Às 10h52, um trem de inspeção foi alvo de uma detonação entre Unecha e Zecha. Desta vez, milagrosamente, sem vítimas, mas o sinal está dado: não é o primeiro incidente do tipo por lá. Um dia antes, um viaduto desabou sobre um trem lotado, com 388 passageiros. Resultado: 7 mortos, mais de 60 feridos, incluindo crianças. 47 hospitalizados, 13 em estado grave. Autoridades falam em acidente, mas esconderam qualquer menção à explosão nos comunicados oficiais. Detalhe suspeito: a ponte estava em obras até 20 de junho, será que o reparo foi tão mal feito, ou é mais fácil culpar terroristas? À noite, o pesadelo se repetiu em outros 2 pontos. Na região de Kursk, uma ponte ruiu sobre um trem de carga, incendiando a locomotiva. Só o maquinista se feriu. Coincidência? Difícil acreditar, especialmente depois que a polícia prendeu um suposto terrorista ligado a serviços secretos ucranianos que planejavam um ataque em massa em Moscou. Mas o pior está na Ucrânia ocupada. Em Melitopol, um comboio militar russo descarrilou a caminho da Crimeia. Vagões e cisternas de combustível espalhados pelos trilhos. A principal rota logística de Moscou na região de Zaporizhzhia e Crimeia está paralisada, confirmam fontes de inteligência ucraniana. Fuga desesperada, a Ucrânia sob fogo. As tropas russas avançam sobre a região de Sumy, transformando a fronteira em um campo minado de medo. Drones zumbem sobre vilarejos, mísseis rasgam a terra, e o céu escurece com a sombra de bombardeios. As autoridades decretaram evacuação obrigatória em mais 11 localidades. A cada dia, a zona cinza cresce, já são 108 km² de território ucraniano sob controle russo. Os mapas de batalha estão vermelhos e as piores previsões se confirmam: cidades como Loknia, Yunakiva e Belovod já estão nas mãos de Moscou. A pergunta que não quer calar: o Kremlin está se preparando para invadir Sumy? Autoridades ucranianas alertam: sim, há sinais de um grande ataque para romper as defesas e criar uma zona tampão. A evacuação é emergencial.
Mais de 200 comunidades devem ser esvaziadas, Gorobiva, Xantaniva, Voroniva e outras estão na lista. Famílias abandonam suas casas em pânico, crianças são colocadas em ônibus sem destino, enquanto ruas viram escombros. O escândalo que abala a Europa, jornalistas como agentes do GRU. Uma investigação bombástica expõe o que pode ser o maior escândalo de espionagem da história recente. Jornalistas de vários países foram recrutados diretamente pelo GRU russo, sem intermediários. Nomes, documentos, conversas, tudo nas mãos de investigadores como Christo Grozeu e Roman Dobrokotov. Entre os expostos, uma jornalista búlgara que trabalhava para a unidade 29.155 do GRU, a mesma envolvida na tentativa de assassinato de Sergei Skripal e nos ataques ao empresário Emilia Gebreu. Essa divisão não se limitava à espionagem, montava redes de desinformação, usando repórteres como peões em um jogo sujo. Temos provas suficientes para nomear publicamente Diliana Gaitandzieva, afirma Grozeu. Ela atuava para uma das células mais letais da inteligência russa, especializada em eliminar opositores, traidores e qualquer um que desafie o Kremlin. E não para por aí. A unidade 29.155 está por trás de explosões em depósitos na República Tcheca e na Bulgária, em Praga. A justiça já confirmou a participação russa e em Sófia, as investigações seguem. Mas o que realmente chocou especialistas em agosto do ano passado foi a revelação bombástica das agências de inteligência ocidentais, incluindo o FBI. Não se tratava apenas de um grupo de elite especializado em sabotagens físicas. A unidade 29.155 do GRU possui sua própria célula cibernética, uma máquina sofisticada não apenas para hackear sistemas, mas para fabricar e disseminar desinformação em escala industrial. Até então, acreditava-se que as fake news, as operações de influência e as campanhas de desestabilização vinham de diferentes braços do aparato russo, FSB, SVR, GRU. Mas as investigações provaram que muitas dessas operações tinham uma única assinatura, a da unidade 29.155. Eles não apenas agiam nas sombras, eles controlavam a narrativa. Enquanto explodiam depósitos na Europa ou eliminavam dissidentes, lançavam cortinas de fumaça digitais, notícias falsas, teorias conspiratórias e distrações cuidadosamente orquestradas para desviar a atenção de seus crimes reais. E falando em crimes contra a nação, a Duma russa finalmente encontrou o verdadeiro inimigo da economia do país e não é Putin, não é a guerra, não são as sanções. São os próprios russos. Pelo menos é o que acredita a deputada Irina Filatova, que fez uma descoberta revolucionária: a obesidade está destruindo a Rússia. Atualmente, mais de 60% da população russa tem excesso de peso. Isso afeta a qualidade de vida, a expectativa de vida, a capacidade reprodutiva. A mortalidade por diabetes e doenças relacionadas chega a 52%. Isso é um golpe devastador para nossa demografia e, consequentemente, para nossa economia, alertou Filatova, enquanto o Kremlin insiste que o problema não é a falta de recursos, mas a falta de disciplina do povo. Enquanto o Estado exige que os cidadãos se reproduzam em massa, os russos, em sua irresponsabilidade, continuam engordando, sabotando assim o tão sonhado boom demográfico. A pergunta que não quer calar: como o governo planeja resolver isso? Na Turquia, Erdogan já implementou patrulhas com balanças nas ruas para fiscalizar o peso da população. Na Rússia, considerando o histórico criativo da Duma, não seria surpresa se fossem aprovados impostos sobre obesidade ou até mesmo dietas forçadas na linha de frente da Ucrânia. Afinal, se o povo não pode emagrecer por vontade própria, que o Estado o ajude a queimar calorias, de preferência, sob fogo cruzado. Paris em chamas, a vitória que virou pesadelo. Uma vitória épica, um caos sem precedentes. O Paris Saint-Germain esmagou o Inter de Milão por 5-0 na final da Champions League, e a Cidade Luz ardeu em celebração e em fúria. A Torre Eiffel se iluminou nas cores do clube, Macron vibrou, mas nas ruas, o que deveria ser uma festa virou guerra urbana. Mais de 300 prisões, carros incinerados, boutiques de luxo saqueadas, de Chanel a Foot Locker. Multidões avançaram sobre o Arco do Triunfo, a polícia respondeu com gás lacrimogênio e canhões de água. 5,5 mil agentes não foram suficientes para conter a onda de violência. E isso foi só o começo. Hoje, Paris aguarda o desfile da vitória do PSG, com dezenas de milhares esperados nas ruas. A cidade está à beira de um novo colapso. O jogo, aliás, entrou para a história, mas não quebrou o recorde absoluto.
O maior placar em uma final da Champions ainda é o 7-3 do Real Madrid sobre o Eintracht Frankfurt, em 1960. Ainda assim, a goleada do PSG fica em segundo lugar, um feito e tanto. E há um detalhe curioso: sempre que a final acontece em Munique, vence a equipe que nunca tinha conquistado o troféu antes. Desta vez, a história se repetiu. Tragédia em Hamburgo, hospital em chamas, vidas perdidas. Uma noite de terror em Hamburgo. O Maren Hospital, um dos principais centros médicos da cidade, foi consumido por um incêndio que já deixou pelo menos 3 mortos e mais de 50 feridos, alguns em estado crítico. As chamas começaram no setor de cuidados com idosos e se espalharam rapidamente, enchendo os corredores de densa fumaça tóxica. Recebemos o chamado para o Hospital Santa Maria pouco depois da meia-noite. O fogo começou em um quarto no primeiro andar e se alastrou para o segundo. Quando chegamos, pessoas desesperadas estavam nas janelas, tivemos que resgatá-las por ali e pelos corredores, relatou Lorenz Artmann, porta-voz dos bombeiros de Hamburgo. Pacientes foram evacuados às pressas, muitos transportados para outras unidades. O pânico tomou conta do local, pessoas correndo sem direção, gritos, a luta pela sobrevivência. As causas do incêndio ainda são desconhecidas, e as autoridades mantêm silêncio enquanto as investigações começam. Uma coisa é certa, a Alemanha acorda hoje em estado de choque. Agradecemos por acompanhar. Seu engajamento, comentários, curtidas, compartilhamentos é o que nos fortalece. Até a próxima, e que as notícias sejam sempre a seu favor.